Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos aqui hoje para estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina, Missão de Deus, Minha Missão. Nesse trimestre, nós estamos estudando um pouquinho a respeito do chamado de Deus para exercitarmos a nossa missão, para desenvolvermos a nossa missão. E hoje nós vamos falar um pouquinho da missão em favor do meu próximo. Mas, antes de começarmos o estudo da lição em si, quero dar um alô para as pessoas que nos mandam algumas mensagens, que comentam no vídeo do nosso canal. O Marcos Salles, a Maurelice Medeiros, o José Aldísio, que nos acompanha de Ibiapina, no Ceará, e o Cícero Ferreira de Melo, de Touros, no Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, já curtiu o nosso canal? Já comentou em algum vídeo que você assistiu? Compartilhe também com seus amigos para que essa mensagem possa chegar a outras pessoas. E para estudarmos hoje a lição número 7, Missão em Favor do Meu Próximo, eu tenho aqui comigo duas pessoas especiais que vão estar compartilhando aqui conosco. Nós temos aqui o pastor Emerson Bristiglieri, ele é da igreja aqui de Sorocaba, trabalha aqui na instituição, Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, participando dessa lição, comentando um assunto tão importante como este. Amém. E temos também o Felipe Ribeiro, que é membro aqui da Igreja Central, também trabalha aqui na Associação Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Agradecer também a oportunidade, de poder aqui aprender juntos e sobre as grandes lições da Bíblia. Amém. Então, nós vamos dar início agora ao estudo da lição. Felipe, você pode fazer a oração, por favor? Claro. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo privilégio que temos agora de aprendermos mais sobre as grandes lições que a Bíblia traz a todos nós. Abençoe e nos dê entendimento, que possamos sair daqui transformados. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos aqui então hoje para estudarmos a lição número 7. Essa lição está falando a respeito da missão. Na verdade, todo o trimestre nós estamos estudando a respeito da missão, o chamado de Deus para a missão, o nosso propósito através da missão. Mas eu entendo que neste capítulo, especialmente, nós somos chamados a colocar em prática essa missão. A gente ouve a respeito do amor de Deus, e Deus diz que se nós praticarmos, se nós o amamos de verdade, nós vamos praticar. E é isso que o enfoque dessa semana vem nos trazer, nos chamar a atenção em relação a isso. A forma de demonstrar praticamente o amor de Deus é colocando em prática através da missão, a missão do nosso próximo. Mas aí vem a questão: quem é o nosso próximo? São as pessoas que nós convivemos, aqueles que fazem parte da nossa família, só os nossos amigos? Então, Deus nos chama a levar a missão dele, a praticar a missão dele através do nosso próximo. E o texto que introduz essa lição está aqui no livro de Lucas, e diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem que nós consideramos o nosso próximo? Vamos começar do básico para irmos dando andamento, então, à lição. Essa lição é interessante porque ela começa com um processo onde Deus inclui o ser humano. Na verdade, em todo o plano da salvação, Deus incluiu o ser humano. Quando Deus teve a ideia de surgir a Bíblia, é humana com o divino. O próprio Cristo se tornou humano com o divino. E a pregação do Evangelho também, ela se torna humana com o divino, onde tem a parte que o Espírito Santo trabalha para convencer os corações, mas uma parte que o ser humano também pode exercer para ser uma parte ativa na pregação do Evangelho. E dentro dessa parte fala sobre amar ao próximo. Como amar ao próximo? Então esse texto da lição, ela se refere a um texto muito conhecido lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 em diante, onde era um texto que todos os que estavam crescendo na fé, desde pequeno, judeus, aprendiam, gravavam esse texto no coração e na mente. Alguns rabinos colocavam até mesmo na fronte esse texto como um texto base sobre o que é a prática do Evangelho, que é o amor. Então, aqui esse texto vem dizendo para você e para mim, para nós todos, do amor na prática, na essência, como aprender a amar a Deus e como aprender a amar ao próximo. E aí fala a forma que temos que fazer, de todo entendimento, coração, toda a alma. Então, fala um pouquinho de como deve ser. E eu acho interessante essa lição,
porque vem ensinando o amor ao próximo. E a pergunta mais importante que você fez, quem é o nosso próximo? Então nós vamos discutir ao decorrer da lição quem é o próximo e qual a importância desse amor ao próximo. Então, a gente pode entender que esse amor, ele é consciente, é uma escolha, é uma decisão que eu tomo de praticar isso daí. Não é um impulso, um sentimento, né? Como o senhor colocou, que ele é de todo o coração, alma, corpo e mente. Então, é uma escolha consciente daquilo que a gente precisa fazer. Exatamente. E aí, a lição começa aqui colocando o intérprete que chega até Jesus, né, para fazer esse questionamento, essa pergunta. Na verdade, a intenção dele não era exatamente querer saber realmente como herdar a vida eterna. O que ele queria era colocar Jesus à prova. Mas ele vai e questiona: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Como que foi que Jesus respondeu? Como que ele colocou essa questão, Felipe? Eu até estava estudando aqui no Espírito de Profecia e diz que quando o doutor da lei, né, ele chegou para questionar a Cristo, ele estava testando a Cristo. Só que Jesus deu uma grande lição, né, e nos ensinou como nós deveremos tratar o nosso próximo. Esse ponto é importante, muito bem colocado, porque a intenção não era apenas conhecer ou buscar conhecimento do Rabi, do Jesus Cristo encarnado. Ele queria testar para achar um ponto de erro, se assim fosse possível. E ele fez uma pergunta que é muito capciosa, muito interessante, e é a pergunta mais importante que alguém poderia fazer para Jesus, porque ele perguntou: o que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Então, na sua cabeça, ele sabia que a salvação não é uma coisa que acontece de qualquer forma. E aí tem aquela dúvida: a salvação, ela depende de algo que nós fazemos, ou a salvação depende justamente somente de Deus? Obviamente que se você for olhar de fria, numa linguagem assim direta, Jesus fez tudo o que precisava fazer para ser salvo. Só que nós temos uma parte a fazer, que é uma decisão em estar ao lado de Cristo, uma decisão de cumprir a missão que Jesus pediu para fazer, que é levar o amor ao próximo. Então essa pergunta ela é muito importante. O que eu tenho que fazer? E ela expressa qual era o pensamento de todo judeu daquela época. Era assim: eu tenho que fazer algo para obter a salvação. Então a salvação não é um dom gratuito, seria uma troca. E aí Jesus veio para quebrar essa barreira, quebrar esse paradigma, para mostrar que a salvação, ela não é uma troca, mas é um dom, um presente de Deus para o ser humano, para a humanidade. E agora que nós recebemos esse presente, com a alegria desse presente, nós vamos servir ao Senhor em gratidão a um Deus que nos salvou. E não fazemos todas aquelas coisas que Deus pediu para nós para ser salvo, mas fazemos em gratidão a um Deus que nos buscou e nos salvou. Então essa pergunta, embora capciosa, ela é muito importante e ela é muito interessante. E Jesus respondeu essa pergunta com uma outra pergunta então, também. Aí a gente vê que deixa de lado a parte de ter rituais, de procurar as obras, mas praticar como resultado do que Jesus fez por nós, né? Não para alcançar esse resultado. E aí, como o senhor comentou, tem essa questão da resposta. Ele chegou e fez uma pergunta. E na maioria das vezes que Jesus respondia ali, os ensinos dele, nunca vinha com uma resposta direta, né? Ele colocava ou outra pergunta, ou através de parábolas, para explicar o que ele queria dizer, né? Então, a gente pode dizer que o método, que as respostas que Jesus dava, era nesse sentido. Ele nos faz refletir. Então, ele vem com uma outra pergunta. A gente que trabalha em escola, vira e mexe também vai por esse caminho, né? O aluno, às vezes, quer saber uma coisa direta. E você faz, se você pensar por esse outro lado, e se você, né, como que você vai por esse outro caminho aqui? Então, Jesus tinha uma didática muito especial, muito diferenciada, para que aquela lição que ele estava nos ensinando fosse realmente aprendida, né? Não só uma resposta que passasse direto. E aí, continuando aqui na sequência, ele coloca que, embora esses professores, esses ministros, tivessem papéis importantes ali, uma outra lição da resposta dele é que a gente não pode também se contentar só em ouvir os outros. A gente tem que buscar a resposta também na Bíblia, né? Por nós mesmos irmos até a Bíblia, estudar, né? Que nem fala aqui que no fim, nós devemos ir à Bíblia e buscar as verdades que importam, e não só ouvir a resposta das outras pessoas, né? Exatamente. E a Bíblia também diz que a fé, ela sem obras, ela é morta. Então, muitos que buscam mostrar sua fé,
mas não tem ações que equalizam com a tua fé, não faz sentido. Então, quando esse veio até Jesus e fez essa pergunta para Jesus, ele tem razão, porque se nós não pensarmos na salvação, tudo foi em vão, tudo se perde, porque se nós temos o início e podemos ter um fim se Jesus não nos salvar para ter a eternidade. Então a pergunta dele é importante, só que ele parou por ali? Não, ele simplesmente fez uma outra pergunta de Jesus, em resposta a uma pergunta que Jesus falou. Jesus perguntou assim, ó, você também é entendido da lei, você também é um doutor da lei, o que diz a lei? O que diz? Você quer me perguntar? Então eu vou te perguntar o que diz a lei. E o que ele respondeu? Qual foi a resposta? Ame a Deus, né? Ame o Senhor. Sobre todas as coisas. E o próximo, né? Como a si mesmo, né? E aí ele mesmo colocou, né? Você respondeu corretamente. Você já sabe a resposta. Agora, como que isso é feito? Como colocar isso em prática? Viu, Dani, eu achei interessante porque, assim, muitas vezes a gente quer a resposta, mas a gente realmente não se esforça, né, para encontrá-la. E o que realmente a gente precisa fazer é estudar a Bíblia, porque é só nela que a gente consegue encontrar, né, a maneira de viver, de tratar as pessoas, né, e realmente de saber como ter a vida eterna. E aí, com base nessa resposta que o próprio intérprete da lei deu, né, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo, que vem o restante da lição nisso que a gente colocou como parte prática. Ok, a gente já sabe a resposta, essa é a resposta, mas o que isso significa na nossa vida? Né? Até Cristo falou, se você já sabe a resposta, faça isso e viverá, né? Terás a vida eterna. Mas como que no nosso dia a dia, como que no nosso relacionamento com os outros, no local que a gente vive, como que a gente pode colocar em prática isso, esse amor? Então, interessante, é porque na conversa, de diálogo, ele poderia ter parado aí, mas ele continua perguntando, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai mostrar na maneira prática como e quem é o próximo, contando uma história, uma parábola. E essa parábola é interessante porque ele usa um sacerdote, um levita e um samaritano. Quem são os samaritanos? São aqueles que se misturaram culturalmente, que eram judeus, mas que se misturaram culturalmente. São aqueles que dificultaram o povo de Israel no retorno, quando Neemias veio, reconstrução, né, do templo ali. Então, eles dificultaram e criou uma dificuldade entre praticamente dois povos, queriam um e que virou dois. Então, são pessoas que são contrárias, ou seja, são inimigos. Inimigos, né? Então, na visão do judeu, o samaritano era o quem? Era o inimigo. Esse é o próximo. Agora, imagine, não combina bem com o que Jesus disse, orar pelos amigos é fácil, agora ore pelos seus inimigos, ame os teus inimigos. Exatamente, volta Jesus passar essa mensagem de você tem que aprender a amar não somente aquele que nos ama, mas aqueles que precisam de nós e aqueles que muitas vezes não gostam da gente. Esse é o meu próximo. Esse que eu tenho que fazer a diferença. Porque se eu vou gostar de alguém e amar aquele que tem o retorno disso, é muito fácil, é simples. Agora imagine, eu além de ter que amar alguém que não me ama e que ainda é meu inimigo, esse é o samaritano. E quando esse doutor da lei ouviu essa história, a minha concepção é que ele ficou assim, extremamente surpreso e indignado. Porque como o samaritano, esse que são os nossos inimigos, que atrapalharam todo o processo, vai ser o correto, o certo na história, não o levita e não o sacerdote? Então, esse ponto é interessante. E se você for avaliar, você vai ver que o sacerdote e o levita, eles não erraram. Porque eles não deveriam tocar e atender. Estava na lei, mas estavam seguindo a lei, mas esquecendo a essência da lei. E a lei, sem a sua essência, ela não tem valor. E qual é a essência da lei? O amor, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual o amor? O amor a Deus, vertical, e o amor ao próximo, horizontal. Então, a gente pode dizer que o cristianismo é uma prática, é um estilo de vida relacionado com esse amor, né? Aqui a gente lê que, se eu digo que eu amo o próximo, mas não me importo com as pessoas na igreja, ou se ignoro as necessidades dos outros, sendo que eu posso ajudá-los, de que adianta a minha fé? Né? Então, a gente recebe um nome, a gente diz seguir a Cristo, né? Somos cristãos e não agimos da forma como ele agia. Né? E aí a gente acaba vendo uma fé que é morta. Né? Então, Cristo nos convida a colocar vida na fé que a gente segue. Né? Exatamente. E sobre a questão de amar,
são pequenos exemplos e detalhes. Igual, nós estávamos numa associação, trabalhando, um momento eu estou carregando uma caixa, chega o nosso querido amigo e ele vem e carrega para mim também. Ele me ajuda a carregar um fardo que para mim tem sido difícil. Então isso é amar ao próximo, é você facilitar a vida da pessoa que necessita da tua ajuda. E Jesus disse, olha, quando você fazer a um desses pequeninos, a mim fizeste também. Então, quando nós amamos ao próximo e fazemos atendendo a sua necessidade, não somente ao próximo fazemos, mas fazemos para o próximo Jesus. Então, isso é interessante. Esse ponto, ele é culminante na lição, em fazer algo que eu posso fazer e que talvez a pessoa não espere de nós, ou talvez a própria pessoa espere. Então, esse é o amor ao próximo. E aí eu queria deixar uma pergunta aqui para nós. Será que realmente, na sua essência, nós estamos amando ao próximo? Nos pequenos detalhes da vida, das escolhas, nós estamos amando o próximo, dedicando tempo ao próximo, mostrando que o próximo ele é importante para nós? Ou nós estamos escolhendo quem é o nosso próximo? Porque o próximo pode ser aquele que está perto, ou pode ser aquele que eu busco encontrá-lo para auxiliá-lo. E o próximo pode ser aquele que a gente não planeja. Quando está andando na rua, na parada do samaritano, ele encontrou. Ele não procurou o próximo, ele encontrou. Então, no nosso dia a dia, nós encontramos muitos próximos que talvez achamos que não é tão próximo. E o nosso próximo não é só quem vive na nossa esfera religiosa. Né? Nosso próximo é o nosso vizinho, é todo ser vivente. Né? E eu lembrei de uma história, quando eu era criança, nós não tínhamos carros, né, carro para ir na igreja, e nós dependíamos de condução. E aí eu lembro que muitas pessoas passavam na frente da gente assim e frequentavam a mesma igreja e não ofereciam carona. E eu ficava perguntando para minha mãe, eu era pequeno, mas eu perguntava, mãe, por que ele vai na igreja e não passa aqui, cabe no carro e não dá carona para a gente? E minha mãe me respondia, mas assim, eu falava para ela, nossa, mãe, quando eu crescer, tiver um carro, quando eu ver a pessoa, eu vou dar carona. Então, assim, próximo é todo mundo que está ao nosso redor. E algumas pessoas também, por outro lado, quando falam em missão, pensam em ir para fora do país, ajudar outras pessoas, ou para regiões mais simples, pensam na questão financeira. Né? Oferecer dinheiro. Eu já dou mensalmente para determinada instituição de caridade, já faço a minha parte. Mas não é esse tipo de missão que Deus pede de nós. Né? São esses exemplos que vocês citaram agora, no sentido de pequenas atitudes, de ajudar a carregar. Aqui na lição fala de uma frase, de um sorriso. Né? Você encontrar uma pessoa, perceber que ela não está tão animada como ela é sempre, ou não está com um semblante não tão feliz, né? Você, de alguma forma, um abraço, um carinho que você oferece a outra pessoa, né? Sendo ela conhecida ou não, uma atenção diferente, ou você vai num restaurante, por exemplo, como é a forma que você trata a pessoa que está ali te servindo, um garçom, né? Então, são situações pequenas, detalhes do nosso dia a dia que para alguns passam despercebidos, mas que é o chamado que Deus faz para nós. Né? É viver isso dia a dia. Não é só em momentos que alguns consideram grandiosos estar demonstrando esse amor. Interessante que tem uma frase que diz assim, pregue o tempo todo, se preciso, use as palavras. Ou seja, as nossas ações, ela demonstra a nossa fé e o nosso amor. E ali diz assim, ama o próximo como a ti mesmo. Então, quando você fala ama a Deus sobre todas as coisas, o amor de Deus é um amor que você não tem como comparar, é sobre tudo. Mas quando fala do amor ao próximo, na próprio mandamento, ele coloca um método de comparação, que é a ti mesmo. Qual é a dificuldade de amar ao próximo hoje? É que nós não sabemos nos amar. Nem a nós, então, há pessoas que se amam demais, mais do que os outros. E há pessoas que não se amam e aí não conseguem aprender a amar ao próximo. Se coloca de forma de inferioridade ou superioridade. Ali, fala de igualdade, aprender a amar ao próximo como eu me amo. E eu pergunto, nós temos nos amados com nossas escolhas? Eu tenho aprendido a me amar nas escolhas que eu faço? Ou eu tenho aceitado a receber qualquer coisa, de qualquer forma? Ou eu tenho me colocado como superior a qualquer um e a qualquer situação? Então, esse equilíbrio de amor é o que dificulta, porque essa lição ela é a mais fácil de falar, mas a mais difícil de viver e praticar. Porque aqui é o evangelho na prática, o evangelho dentro do evangelho.
Voltando então à história aqui do samaritano, né? Porque a maioria dos cristãos conhece essa história, sabe contar, né? Sabe dizer, mas aí ele faz uma perguntinha aqui: a história atual do bom samaritano, né? Que é a nossa vida, o nosso dia a dia, quando a gente passa pelos outros e a gente vai lá e acolhe, recolhe, ou a gente, não, isso aqui não é comigo, deixa lá, isso não faz parte do meu convívio, do meu dia a dia, e às vezes até de pessoas que você convive também, né? Nem sempre você, nas suas atitudes, você age de uma forma cristã e coerente com as pessoas que estão ao seu redor, né? Na família, nem sempre é fácil você, o tempo todo, estar agindo de uma forma que as pessoas enxerguem Cristo em você, né? Então, como o pastor falou, dizer tudo isso é muito fácil, mas colocar em prática, viver dessa forma, não é algo tão simples assim, né? Então, essa história do bom samaritano, embora esteja há muitos anos contadas lá na Bíblia, é algo que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia e pedir que Deus nos dê sabedoria, nos mostre como colocar em prática, né, nas nossas atitudes, pequenos gestos, para que a gente possa ter uma atitude bem parecida com a do samaritano, né? Certeza. E me lembro da história que eu estava em casa, e era já à noite, e aí a minha esposa me pergunta para mim assim: você me ama? Eu digo: claro que eu te amo muito. Ela faz a segunda pergunta: então você pode me buscar um copo d'água? E eu já estava deitado. E se eu não busco o copo d'água, eu vou realmente mostrar para ela que eu amo? Eu estou amando. Então, assim, falar é muito fácil. Agora, praticar, esse é o ponto mais importante do Evangelho. E todos nós podemos praticar através de pequenas ações. Não precisamos fazer alguém que doa muitos recursos ali, ou construir os hospitais. Não, Deus pede para que a gente possa amar ao próximo de maneira simples, conforme a gente, nossas forças, conforme nosso entendimento, conforme Deus coloca a capacidade. E aí eu pergunto: como eu posso, no dia, demonstrar um amor ao próximo? Como Deus tem me colocado à prova para que eu possa mostrar o Evangelho do amor ao próximo na prática, né? Nós temos o livro de uma autora cristã aqui, e ele tem um parágrafo que diz assim: Cristo mostrou que nosso próximo não é simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de etnia, cor de pele ou classe social. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio, todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário, todo aquele que é propriedade de Deus. Então, na verdade, todas as pessoas são o nosso próximo, né? E Ele nos chama a servir e a lidar com essas pessoas em todo o tempo, né? A importância que tem a gente cuidar dos outros, demonstrar carinho, atenção, dedicar pensamentos, o nosso tempo, né? Muitas vezes a gente pensa: eu não tenho tempo para ver isso agora, mas Deus também pede isso de nós, né? O tempo com as outras pessoas. Eu estava chegando agora aqui para nós conversarmos aqui, e algumas pessoas estavam descarregando e carregando cestas básicas, né? Então, quanto tempo da vida deles eles tiraram, que poderiam estar fazendo outras coisas, talvez descansando, estudando, desfrutando de alguma recreação, e eles estão aqui para estarem trabalhando, dedicando o seu tempo, servindo, para poder atender às necessidades do próximo. E o resumo da lição está ali no último parágrafo de quinta-feira. Eu vou pedir para o Felipe me ajudar a lendo aqui, Felipe, sobre quem é o nosso próximo, né? São os últimos três linhas ali. Sim. Que Ellen White fala sobre quem é o nosso próximo. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio, todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário, todo aquele que é propriedade de Deus. Que interessante, né? Todos são feridos, precisam de auxílio, e todos aqueles que são propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus? Sim. Você é propriedade de Deus? Sim. Então você é meu próximo. Eu posso ser seu próximo. Eu sou o seu próximo. Então, o resumo da lição, eu achei fantástico essa passagem de Ellen White, que ela resume claramente quem é o nosso próximo. Agora nós não temos desculpa, nós sabemos quem é o próximo. É todo aquele que é propriedade de Deus e que precisa de um auxílio, que está ferido e que precisa ser atendido por estar machucado, porque a nossa vida, muitas diversidades acontecem, então nós se machucamos, nós se ferimos, nós precisamos de Deus. E aí Deus fala assim: se você precisa de uma cura, se você precisa de um amparo, se você precisa de um carinho,
calma, eu vou enviar um anjo, mas não um anjo em forma de anjo, mas uma pessoa que conheceu o Evangelho. Ele vai te ensinar o amor, ele vai curar sua ferida, vai tratar das suas machucadas, porque você é importante, é propriedade de Deus. Nós somos importantes para Deus, por isso Amém. Deus envia as pessoas para nos auxiliar, porque nós somos próximos, e aí aprendemos a amar e receber amor. Amém. Que nós Amar, possamos receber. ser esse próximo, né? Esse anjo, como o senhor falou, do nosso próximo. Pastor, nosso tempo já se esgotou. O senhor poderia, por favor, fazer a oração para encerrar? Com certeza, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos ensina a amar ao próximo, a amar ao Senhor também. Nós queremos mais do que saber na teoria, ó Deus, nós queremos viver na prática. Por isso, nos capacite para viver o dia a dia, o amor na prática, na sua essência. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, pastor. Obrigado, Felipe, por Obrigado. estarem aqui conosco. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Se ainda não curtiu o nosso vídeo, se ainda não compartilhou, é o momento de fazer para que outras pessoas possam também conhecer um pouco mais do amor de Deus. Muito obrigado e até a próxima.